Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo Rauen, sou médico, sou nutrólogo e médico do esporte. Hoje de manhã aqui nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação, né? É uma das palestras aí das lives. Tudo é sobre longevidade, bem-estar, e hoje nós vamos falar bastante sobre os alimentos e também sobre o sono. Então, quem quiser já ir colocando as perguntas, tem ali na interrogaçãozinha, fazer a pergunta que durante a live eu vou respondendo e prefiro ali onde faz as perguntinhas, porque muitas vezes eu não consigo ler o que está sendo escrito. Então, podem fazer a pergunta durante toda a live e eu vou tentando responder assim que possível, tá? Então, vamos esperar mais um minutinho, a gente já começa. Isso. Então, nós vamos... quando a gente fala de alimento ou de alimentação, todo mundo vai pensar em dietas, né? Que é dieta, né? Qual a melhor dieta? Então, podemos começar essa live falando assim: qual é a melhor dieta que existe, né? Quando a gente pensar para responder isso aí, qual é a melhor dieta que existe? Então essa é uma pergunta que a resposta é muito complexa, tá? Porque imagina, se a gente soubesse qual é a melhor dieta, ou seja, todo mundo teria a mesma dieta. O que a gente sabe por recomendações é o seguinte: pela Organização Mundial da Saúde, uma alimentação adequada, ela tem que ter 5 refeições onde tem saladas, legumes e frutas. Então, em cinco refeições, você tem que ter, pelo menos, no dia inteiro, nas 24 horas, você tem que ter pelo menos 5 refeições com saladas, legumes e frutas. Então, se a gente pensar no dia a dia nosso, se você colocar uma salada, um legume no almoço e no jantar, e frutas, um café da manhã, no meio da manhã, no meio da tarde, a gente já atingiu o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, acrescido ainda de fibras. As fibras tem que ter em torno de 30 gramas. E também as oleaginosas, então que são as castanhas, amêndoas, nozes, o azeite, ou seja, as gorduras boas tem que ter nessa refeição. Então, quando a gente faz uma resposta genérica em relação à alimentação, essa é a resposta. Olha, uma alimentação que contém todos esses ingredientes. Quando a gente fala em um alimento saudável, uma refeição saudável, ela tem que ter um equilíbrio, né? Então ela tem uma qualidade, ou seja, o alimento que você está escolhendo, a quantidade, ou seja, a quantidade que você está comendo ali naquela refeição, aí você tem a harmonia entre eles, tá? E a adequação, ou seja, fases da vida. Porque um adolescente que está crescendo, está se desenvolvendo, crescendo o osso, crescendo musculatura, está com a parte hormonal lá em cima, ele está numa fase da vida diferente de uma paciente na menopausa, que está numa outra fase da vida. Por isso que é muito comum as pessoas falarem assim: mas doutor Eduardo, eu sempre fui magra, sempre comi tudo que eu quis, mas agora que eu estou na menopausa, eu estou engordando. Então, isso aí são fases da vida. Então, nessa nova fase, a gente tem que fazer uma adequação. Então, aí talvez entram com a ajuda de um profissional para que você tenha uma readequação nessa nova fase de vida. Por isso que é comum essa queixa entre as mulheres. Mesmo aquelas mulheres que já comiam errado e comiam demais e não engordavam, chega nesse momento aí de menopausa, tem essa dificuldade. Então, nesse caso, a gente tem que fazer uma adequação. Por quê? Por que muda? Porque você tinha um gasto calórico, tá? Que você tinha lá um gasto calórico em basal, tá? Como é que funciona? Quando que eu engordo, quando que eu emagreço? Existe uma conta no nosso corpo que ele gasta uma caloria para viver. Chama-se taxa metabólica basal. Quando você come a mais do que isso aí, então é a taxa metabólica basal que você gastou ali. Vamos colocar um exemplo: 2.000 calorias você gasta para viver. 2.000 calorias e mais o que você gastou no dia. Então, você foi até o trabalho andando, você gastou 2.000 para viver
e mais 500 calorias para andar, se locomover, subir escada, descer escada. Então você gastou 2.500 calorias. Quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo massa muscular. E esse envelhecendo não é 60 anos, envelhecendo é a partir dos 25, 26, 27, 28, a gente já está num declínio aí de massa muscular. Então, neste momento, a gente começa o quê? Já diminuir a taxa metabólica basal. Então, por isso, essa pessoa que gastava 2.000 calorias para viver, ela começa a gastar 1.800 calorias para viver. Ou seja, se ela gastava 2.000 e comia 500, ela gastava 2.500 e comia 2.500 e mantinha o peso. De repente, agora ela come os mesmos 500 calorias, e só que gasta 1.800. Então, o que ela vai fazer? Ela que gastava 2.500 calorias, começa a gastar 2.300 calorias. Só que ela continua comendo 2.500 calorias, ou seja, ela está passando 200, 300 calorias por dia, e tudo que passa além do que você gasta, aí você acaba fazendo o quê? Um armazenamento. E é onde as pessoas começam a engordar. Tá? Entrou mais pessoas aqui, eu vou me apresentar novamente aqui. Meu nome é Eduardo, eu sou Eduardo Hauen, eu sou médico nutrólogo e médico do esporte. Então, sou diretor técnico do Instituto Hauen, uma clínica especializada aí no tratamento nutrológico e de medicina do esporte. Então, pacientes que têm alguma doença relacionada à alimentação, ou algum paciente oncológico que está no tratamento, que está com muita perda de peso, ou a maioria das pessoas que estão com obesidade e quer uma perda e precisa de um auxílio no controle dessa perda de peso, ou seja, tratamento de obesidade, e também os atletas aí para melhora de performance, rendimento e forma física. Esse é o meu trabalho lá na clínica. Então, é muito simples, quando a gente é muito complexo ao mesmo tempo, mas depois quando você coloca em números, para nós profissionais fica um pouco mais simples. Porque as pessoas muitas vezes elas têm uma dificuldade muito grande e existe um assunto muito delicado, né? Falou-se muito essa semana do romantismo da obesidade. Então, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, a gente falar com alguém sobre alguém que está gordinho, né? Que é um termo que é ofensivo, né? Olha, como é que você vai falar com aquela sua amiga que ela tá gordinha e ela precisa emagrecer? Isso é muito invasivo, né? Assim, mas as coisas mudaram, porque no momento que aquela sua amiga que está obesa, ela precisa de ajuda. E o romantismo, esse medo que a gente tinha de falar sobre obesidade, como se fosse uma coisa que ofenderia as pessoas, porque aquilo, ela não é obesa porque ela quer, e toda essa dificuldade de tocar no assunto precisa ser mudado. Então esse é meu trabalho diário, é a gente falar sobre obesidade. Então, você falar com alguém da sua família sobre obesidade, você poder falar com alguém que você ama sobre obesidade. Então nós temos que tirar esse tabu. Tem que acabar com isso aí. Nós temos que falar sobre obesidade quando a gente fala com alguém que está fumando. Ó, pessoal, puta, você tem vergonha de falar para sua amiga que está fumando? Ó, amiga, para de fumar, faz mal, aumenta câncer de pulmão, aumenta mais de tentativa de tumores. Para de fumar. Isso hoje é muito mais normal, mas a obesidade ainda é um tabu muito grande. As pessoas têm medo, acham que vai ofender as pessoas e vou te falar mais. Tem uma pesquisa uma britânica, uma pesquisa do Reino Unido, que mostrou que numa consulta médica, o obeso ele não fala, o médico muitas vezes não fala por vergonha ou porque o médico acha que vai ser, ainda mais numa primeira consulta, vai estar sendo muito invasivo, mas o paciente ele espera isso do médico. Olha que interessante essa pesquisa. Ele espera que o médico toque no assunto e fale sobre obesidade e que ajude ele, mesmo a consulta não sendo sobre obesidade. Então, essa pessoa está precisando de ajuda. Então, a gente precisa ajudar. E dessa forma, quando a gente fala e cuida das pessoas e ama alguém, a gente fala sobre obesidade e ajuda essas pessoas. Então, vou voltar para ficar simples. Eu vou tentar simplificar o que é o alimento, o que é o suplemento, quando que eu faço um, quando eu faço outro. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre sono, tá? Quando você fala de alimento, nós temos que pensar em macronutrientes e micronutrientes, de uma forma simples. As pessoas estão cansadas de ouvir o que há 5 anos atrás não sabia, hoje as crianças aí com 12, 13 anos já sabem o que é.
né? Então, macronutrientes, carboidrato, proteína e gorduras. As gorduras, lembrando que são gorduras que a gente come, né? São as gorduras castanhas, amêndoas, nozes, abacate, ou seja, gorduras boas, tá? Quando a gente fala de gordura, a gente também tem a gordura ali, que é a gordurinha da carne que você tem ali, mas não, são gorduras saturadas, não são gorduras que a gente deve ficar ingerindo, tá? Então, quando a gente fala de macronutrientes, a gente está falando de proteína, carboidrato e gordura. E quando a gente fala de micronutrientes, olha só, então, o alimento é fácil de definir. Tem os macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura, e tem os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, quando a gente vai se alimentar, nós, tecnicamente, pensamos, eu preciso dar aquela quantidade de carboidrato, aquela quantidade de proteína, aquela quantidade de gordura e todos os micronutrientes, que são todas as vitaminas e minerais. Então, dessa forma fica simples. Por isso que muitas vezes a gente questiona e a gente critica e a gente tem que orientar, evitar esses salgados, essas coisas industrializadas, porque o industrializado, muitas vezes, ele vai só na busca do quê? Da aceitação, do gostoso, e ele não, como não é um alimento, é uma coisa, é um alimento processado, muitas vezes ele não tem a distribuição, nem os micronutrientes, nem os macronutrientes de uma proporção adequada, e muitas vezes concentra algum tipo de minerais. Por exemplo, às vezes o excesso de sódio que tem nesses produtos que tem excesso de sódio, por exemplo, os salgadinhos que a gente pega, que a gente sempre, nossa infância inteira teve, né? Então, esses salgadinhos que tem esse excesso de sódio, às vezes de uma única porção de um salgadinho, ele passa de 3 a 4 vezes a nossa recomendação diária. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esses alimentos que tem, né, o Vitor já falou aí, que tem o que? As calorias vazias, né? Então, essas calorias vazias, ou seja, por que eu estou comendo aquilo se aquilo não tem um sentido para o meu corpo? E lembrando que o meu corpo ele precisa dos macronutrientes e micronutrientes. É uma forma simples de vocês entenderem, porque muitas vezes as pessoas falam assim, esse alimento é bom, esse alimento emagrece? Nenhum alimento emagrece, nenhum alimento engorda, tá? O que tem quando você faz as 24 horas suas, eu tenho que colocar adequadamente o que você precisa de proteína, o que você precisa de carboidrato e o que você precisa de gordura. Por isso que você tem que fazer o quê? Um equilíbrio nas 24 horas. Então, e outra coisa, que também é muito comum a gente ouvir, as pessoas fazem. Muita gente fala assim, eu não preciso fazer dieta, aí posso comer o que eu quiser porque eu não engordo. Tem 2 problemas nisso. Essa pessoa que come o que quiser e não engorda, que ela come às vezes até bastante e acaba não engordando, existe, são os hipermetabólicos. Só que essa pessoa, quando ela está comendo muito de algo errado, mesmo ela não engordando, não quer dizer que ela é saudável. Por quê? Porque quando uma pessoa que você tem, um amigo, até próprio você, que às vezes faz uma viagem uma viagem de 15 dias, ganha 4 quilos. Esta pessoa, quando ela chega de viagem, fala, nossa, eu engordei 4 quilos, eu preciso me cuidar. Então, ou seja, o comer errado, o comer a mais é um sinal de alerta. E o engordar é um sinal de alerta. Então, você comeu errado, comeu a mais, engordou, opa, preciso me cuidar. E a partir de agora, eu vou fazer o quê? Eu vou me cuidar para voltar no meu peso, porque alguma coisa deu errado. E isso é muito legal. As pessoas falam, não, imagina, eu queria não engordar. Não. Aquelas pessoas que viajam, exageram, bebem demais, comem tudo errado e não engorda, essas pessoas têm que ter um cuidado muito maior. Por quê? Quando você não tem esse sinal de alerta, ou seja, você não engorda, você continua fazendo errado. Aquele amigo seu que viajou e engordou, chegou, se cuidou, tirou os doces, começou a cuidar melhor e ele já volta no peso normal. Aquele seu amigo que come tudo errado e não engorda, esse não avisa. Esse é o grande problema, porque ele fazendo isso 10 anos, 15 anos, 20 anos, depois é aquele paciente magrinho com o coração entupido, é aquele paciente magrinho com câncer de intestino, é aquele paciente magrinho com osteoporose. Então é muito importante a gente entender que mesmo não engordando, nós temos que pensar, mesmo não engordando, a gente tem que pensar que eu preciso comer adequadamente, tá? Por quê? O que acontece se alguém come,
por exemplo, peito de peru e bacon, tá? São os embutidos. O que acontece se a pessoa come todo dia isso aí? Tem problema? Engorda? Até não engorda, tá? O peito de peru, o bacon não são alimentos que engordam, mas são alimentos embutidos, que são alimentos que aumentam o câncer de intestino. Então não existe dúvida hoje que alguns alimentos são cancerígenos. E os embutidos são cancerígenos. Então, doutor, mas eu fui no aeroporto, atrasou o voo, e aí eu fui no aeroporto, atrasou o voo e comi um peito de peru. Tem problema? Então, o que mata a gente, o que causa problema na nossa saúde, sempre é a rotina. Então, se todo dia de manhã você tomar um café da manhã, comer um peito de peru, comer bacon, é problema de saúde? Sim, é um problema de saúde. Doutor, mas eventualmente, como esse caso que eu contei no aeroporto, eu comi, tem problema de saúde? Não. Então, o que a gente faz eventualmente não é um problema, o problema é a nossa rotina. Então, a exceção, se um dia eu fui na padaria, comi um pão francês com bacon, com ovo, tem algum problema? Não tem. Agora, se todo dia de manhã eu colocar no meu café da manhã um peito de peru, bacon, tem problema de saúde? Tem problema de saúde. Tá? Isso é muito... Eu vou ir tentando responder as perguntas aqui no finalzinho, porque senão atrapalha um pouco o raciocínio. Então, quando a gente pensa em alimentação, nesses alimentos que são ruins, tá? Quais são os alimentos ruins? Todos os alimentos processados e ultraprocessados. Tirando esses alimentos ultraprocessados, a gente distribui de uma forma adequada nas 24 horas, a gente consegue ter uma vida com todos os nutrientes, ou seja, eu não posso excluir alguns tipos de nutrientes. Desta forma eu tenho o quê? Uma vida saudável, um peso adequado, uma alimentação equilibrada onde eu diminuo vários tipos de doenças, como doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e também a obesidade, e também um assunto que muitas vezes a gente não fala, que é uma coisa que a gente não fala, é sobre câncer. Sim, comer errado causa câncer. Comer errado causa câncer. O que acontece? Por exemplo, se você come embutido, se você come, por exemplo, peito de peru, bacon, presunto, todo dia, a incidência de câncer de intestino aumenta. Tá? Então, olha só. Então, a gente descobriu que comer errado aumenta câncer de intestino. E também comer errado aumenta vários tipos de tumores. Ou seja, a pessoa obesa, ela também aumenta vários tipos de tumores. Então, nós temos que nos alimentarmos adequadamente, entender o que é alimento, para quê? Para que você não precisa também ficar seguindo sempre, você ficar sempre seguindo alguma coisa. Eu acho que você tem que estar preparado a aprender, porque é para a vida toda. Aprender um pouco sobre alimento para quando você fizer uma viagem para fora, para quando você estiver numa situação que você não controla, ou seja, eu saí, eu ia voltar para almoçar em casa e acabei ficando no trabalho. E quais são as opções que existem que eu posso, eu mesmo, sabendo o que é alimento, para que servem os alimentos que eu posso escolher. Então é isso que eu preciso fazer com vocês, ensinar a comer para que você não tenha que ficar fazendo tratamento, que não precise ficar fazendo para que você não precise ficar fazendo faz tudo certo, tudo errado, tudo certo, tudo errado. É comum. Olha, segunda-feira começa a dieta. Aí a pessoa faz a dieta certinho, não sei o quê, vai final de semana, primeiro vai, segundo vai, terceiro vai. Ah, doutor, não deu certo, parei a dieta, voltei, engordei tudo de novo. Gente, não tem nenhuma dieta que faz você engordar tudo de novo. Não tem nenhum remédio que dá rebote. O que existe tem que botar bem claro isso na cabeça. Se você tá de um jeito, você muda, tá? Faz uma dieta lá, emagrece. E se você volta a fazer o que você fazia, o resultado é o mesmo. Então não adianta fazer dieta, você tem que fazer o que? Uma boa alimentação. Fazer dieta, eu chamo sempre as dietas, quem me conhece, quem são meus pacientes sabem, eu chamo sempre as dietas de dietas burras. Tem dia para começar, dia para acabar. O que vocês precisam fazer é aprender a comer. E desta forma, aprendendo a comer, você não engorda mais. Por quê? Para ser diferente, tem que fazer uma mudança, entendeu? Então, para ser diferente, você tem que mudar. Eu vi uma pergunta rapidamente aqui, depois eu vou responder nas caixinhas. Quando você é ansioso e come por ansiedade, o que nós temos que fazer? Uma alteração comportamental. Nós temos que fazer um tratamento comportamental. Então, entender que aquele comer por ansiedade, porque existe uma liberação de triptofano, são aminoácidos de algumas, por exemplo, queijo, chocolate, ele dá uma sensação, um conforto emocional da alimentação, que realmente dá uma melhorada naquela ansiedade. Mas se você continuar fazendo isso, você vai gerar o quê? Uma obesidade.
E gerando uma obesidade vai piorar todos os seus hormônios, vai piorar o seu peso, o seu joelho, tudo isso aí. Então, calma aí, já que eu tenho ansiedade como, será que eu não consigo fazer mindfulness? Será que eu não consigo passar num psicólogo que vai me ajudar numa terapia comportamental para direcionar essa ansiedade para uma outra coisa? Sei lá, se você é ansioso, todo dia depois do jantar você tem ansiedade, não tem problema de sono, você pode, então todo dia depois do jantar vai fazer um exercício. Né? Ah, doutor, mas eu quando eu estou na pré-menstruação eu como tudo. Então você entendendo, olha, você mesmo falou, você fez o diagnóstico, olha, na pré-menstruação eu como tudo. Você se comportar, olha, eu estou na pré-menstruação, estou tendo muita vontade de doce, mas eu sei que se eu começar a comer doce, eu não paro e fico comendo doce a semana inteira. Então, sabendo disso, a gente tem que começar também a entender um pouco se privar. Esse momento que nós estamos aqui é mais ou menos isso, olha. Você está dentro da sua casa, sabendo que você está saudável, mas você está fazendo uma coisa para ajudar a pandemia, mas você está se privando de ir no shopping que está fechado, você está se privando de ir num parque que não pode ir, você está se privando de ir na casa de grandes amigos seus porque não é recomendado, e mesmo assim você está fazendo. Ou mesmo, às vezes o comer pela ansiedade ou pegar são terapias de comportamento. Você tem que falar, olha, eu sei que eu estou com vontade de pegar esse chocolate e inclusive eu sei que se eu tivesse esse chocolate aqui na minha casa eu pegaria. Então uma estratégia nesse momento, eu sei que eu não posso ter chocolate em casa. Então, olha só, são medidas comportamentais que, junto com o auxílio de um especialista, como um nutrólogo, um médico de esporte, um nutricionista, um psicólogo, ele te ajuda nesse controle da ansiedade. Mas, doutor, você é médico, então você pode me dar um remédio para ansiedade. Posso, né? A gente pode. Se é uma pessoa que está num momento de estresse maior, está numa situação muito difícil, vamos dar um remédio para ansiedade? Vamos. Esse remédio de ansiedade, nós vamos parar ele um dia, certo? Certo, mas pode tomar para sempre? Até pode. Mas você quer tomar um remédio para sempre, para ansiedade? Ou você quer tentar mudar seu estilo de vida? Você quer tentar entender o seu organismo e você mesmo trabalhar isso? Eu prefiro 1000 vezes você fazer um relaxamento, uma yoga, um mindfulness, um tratamento psicológico para você lidar com essa situação. Porque muitas vezes é igual o regime, remédio, né? Você vai num médico para emagrecer, esse médico te dá no primeiro momento um remédio para emagrecer, está errado? Não está errado, nós somos treinados a fazer isso. Mas será que eu estou pulando etapas? Eu deveria entrar primeiro num tratamento, que nem eu sempre digo, que são as primeiras páginas de todos os livros de medicina. Antes de qualquer tratamento, você tem medidas comportamentais como melhorar a atividade física, melhorar a alimentação. Será que antes de eu dar um remédio numa primeira consulta, será que não seria interessante eu te orientar melhor sobre o que comer? Porque imagina a situação, tem 2 situações. Você vai numa consulta nutrológica, tem dificuldade, não está conseguindo, o médico te ajudou ali no plano alimentar e você não conseguiu fazer. Você volta. Vamos entrar com a medicação? Vamos. Aí nós entramos com a medicação, você consegue seguir aquele plano nutrológico, olha, aquilo ali eu consegui comer, deixar de comer as coisas a mais, tirou minha ansiedade um pouquinho, aquele pegar sem pensar, diminuiu minha compulsão, melhorei, emagreci, doutor. Só que ao mesmo tempo, existem duas pessoas, uma que vai pegar esse remédio para usar a seu favor, para seguir uma orientação de uma alimentação saudável, e vai ter aquele outro paciente, que vai continuar comendo tudo errado, vai pegar o remédio faz ele comer menos e ele emagrece. E ele vai falar assim, fui no doutor lá e me deu o remédio que eu emagreci. Não, como o que eu quero, como meu chocolatinho, estou tomando todo dia meu álcool, mas eu bebo menos, eu como menos chocolate. Mas você está comendo a salada? Eu digo, não gosto, estou comendo só uma lasanha que eu gosto. Então assim, olha só, mesmo tratamento, ou seja, a gente deu o remédio para os dois. Com esse remédio conseguiu seguir as orientações do seu médico, e o 2, com o remédio ele usou a seu favor apenas. Ele continuou comendo errado, ele comia muito errado, ele continuou comendo errado, só que menos um pouco, e emagreceu. Então olha só como é perigoso só pensar no remédio. Porque o remédio seria um remedinho da ansiedade. Por que não pensar talvez num remedinho da ansiedade, mas junto a isso eu fazer um tratamento psicológico? Entendeu? Junto a isso eu fazer um tratamento comportamental. Junto a isso eu tentar descobrir algo, né? Eu tentar descobrir algo que ele me ajude, junto com o tratamento medicamentoso, eu tentar descobrir alguma situação
que me sobre alguma situação que me tira do eixo, tá? Por exemplo, doutor, toda vez que eu vou para a praia, eu como açaí na sexta-feira, e esse açaí da sexta-feira, eu não aguento, doutor, eu como açaí sexta, sábado, domingo, e eu volto da praia sempre com 2 quilos a mais. Olha que legal, informação importante. Então, se eu vou para a praia, e se eu pego, no primeiro dia que eu chego na praia, como aquele doce me faz todos os dias comer exageradamente aquilo, olha só, eu interpretei, tive uma experiência, e dessa forma eu vou fazer o quê? Estratégias para não cair no mesmo erro. Então, quando eu for para a praia, vamos fazer o seguinte, então quando a gente for para a praia, no domingo, eu vou comer um açaí. Dessa forma você consegue sexta, sábado você controla, e domingo você come o açaí. Por quê? Quando você comia na sexta, ficava o núcleo arqueado da fome, uma região do cérebro, ele gosta ali do açúcar. E no momento que você desencadeia ele, é mais difícil você controlar. Sendo que você eventualmente comeu o açúcar, você consegue controlar essa vontade por açúcar. Agora, todo dia comeu açúcar, no outro dia você come, no outro dia você come, no outro dia você come, e você tem aquela dificuldade. Ah, doutor, olha, pode fazer tudo, mas eu preciso todo dia um chocolatinho. Ninguém precisa todo dia um chocolatinho. O seu cérebro está viciado naquele chocolatinho todo dia. Então, como é que a gente consegue comer um chocolatinho sem que a gente vicie nele? Então, tem pessoas com mais e pessoas com menos dificuldade. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Ó, eu vou dando uma olhada aqui nas perguntas sobre alimentação, porque depois a gente entra um pouquinho no sono. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, doutor, o que o senhor acha de jejum intermitente e... Vou marcar aqui. Doutor, o que o senhor acha de jejum intermitente e treinar em jejum? O que eu acho? Eu acho que... Lembra que eu falei que a alimentação, cada um é de um jeito, e mesmo se eu der a mesma... Ó, tá todo mundo aqui, né? Tem mais de 100 pessoas. Se eu der a mesma dieta para vocês, ninguém vai ter resposta igual. Então eu já vi muitos pacientes falar assim, doutor, eu fui aí, estou fazendo a mesma dieta da minha amiga que veio aqui, mas nossa, ela emagreceu bastante e eu não. Sim, cada um responde de um jeito. E o jejum é a mesma coisa. Para quem é bom o jejum? O jejum é bom? Depende. Para quem? Doutor, eu sou uma mulher, eu treino, mas assim, eu tenho pouca massa muscular, sempre tive dificuldade de ganhar músculo, mas eu tenho umas amigas que estão fazendo jejum e elas deram uma secada. O jejum intermitente para mim ajuda? Não, não ajuda. Se você tem pouca massa muscular, você ficar horas em jejum, ele é catabólico. Então, você vai perder massa muscular. Então, para você não é interessante fazer o jejum prolongado. Mas, doutor, a pergunta não é essa. A pergunta é, treinar em jejum, para mim, é bom? A mesma coisa. O que os trabalhos mostraram é que o jejum, o aeróbico em jejum teve alguns benefícios na perda de gordura. Só que uma pessoa que não tem massa muscular, treinar em jejum, vai perder massa muscular. Então, para quem que é esse jejum aeróbico? Jejum pode ser para o fordo, tá? É um termo que a gente usa muito, fica fácil de entender. O fordo é o forte e gordo, aquela pessoa que tem músculo fácil, mesmo não treinando, sempre tem músculo, volta a treinar, ganha 2, 3 quilos de peso, só de massa muscular. Então, quem que é para ele? Para ele fazer um jejum intermitente, tudo bem. Fazer um jejum, um treinamento em jejum, pode fazer. Agora, aquela pessoa que tem dificuldade de ganhar massa, treina, não evolui, essa paciente tem desvantagem. Então, a resposta depende para quem. E o jejum aeróbico, gente, que é o que os trabalhos científicos mostraram e as pessoas interpretam de uma forma errada, tem pessoas correndo de manhã em jejum, tem pessoas treinando musculação em jejum. No momento que sai do aeróbico, então é uma coisa muito técnica, mas o aeróbico é quando você tem uma frequência baixa, você está numa zona 1 de treinamento. Então, se você anda na esteira devagar, você está em um exercício aeróbico. No momento que você faz uma aula de spinning, você faz uma musculação pesada, você está num treinamento de circuitinho, você sai do aeróbico em jejum, ou seja, a sua frequência cardíaca aumenta e você faz um exercício anaeróbico, ou seja, não usa o oxigênio para queimar ali a gordura. Você sai desse tipo de exercício, você muda, ou seja, você não está fazendo um treinamento um jejum aeróbico em jejum, você está fazendo um treinamento anaeróbico em jejum, aí você não tem vantagens. Então, cuidado, para quem treina em jejum, são treinamentos leves que você não aumenta a frequência cardíaca, você não sai da zona 1 de treinamento, ou seja, você prioriza a queima de gordura e oxigênio. No momento que você correu ou fez um treino de força mais forte, você não está fazendo um aeróbico em jejum, tá? Então, a primeira pergunta a gente respondeu. Vamos lá. As injeções de diabetes são válidas para emagrecer? Então, injeções de diabetes.
injeções de diabetes são as insulinas. Existem também os análogos de GLP-1, que é o quê? O Victoza, o Ozempic, o Trulicity, tá? Esses medicações, elas são análogos de GLP-1 e desde já há alguns anos começaram a estudar isso lá na época do Victoza, que os pacientes que usavam, os pacientes diabéticos e obesos que usavam o GLP-1, que é o Victoza, eles emagreciam. Aí começaram a fazer um estudo para usar essas medicações para obesidade. E aí surgiu que no Brasil aprovado uma medicação para obesidade que é um análogo de GLP-1, que é a mesma que a Victoza. Ou seja, a mesma empresa fez duas medicações. O Victoza, e aí esse estudo foi super favorável e segurança para emagrecimento, criaram um novo remédio com o mesmo nome, com a mesma concentração, com uma canetinha um pouquinho maior a dose, que é o Saxenda. Então, on-label, ou seja, feito para o remédio, o Saxenda é um remédio para obesidade. Então, Victoza para diabetes, Saxenda para obesidade, sendo que são as mesmas medicações na mesma concentração, o que difere que o Saxenda vai até 3 mg e o Victoza até 1,8 mg. Então, a resposta está na bula para emagrecimento. Sim, essas medicações GLP-1, eles são eficazes para emagrecimento. O Trulicity e o Ozempic, que é uma medicação nova, eles não estão na bula para emagrecimento. Então, on-label não é para emagrecimento, mas off-label nós médicos podemos prescrever, porque já sabemos que os trabalhos têm mostrado eficácia no emagrecimento. Só que ainda não está em bula, ainda está em outras fases de estudo, onde se mostrou super eficaz, inclusive até mostrou uma eficácia maior que o Ozempic, que o Saxenda, o Ozempic. Sendo que o que muda são as doses, porque para emagrecer, para diabetes a dose segura é 1,8, acima disso não tinha benefício para o controle de diabetes, e o Saxenda, que é para emagrecimento, a dose é até 3 mg, mostrou mais eficaz que 1,8 mg. Então a resposta, sim, essas medicações podem sim, são válidas e é uma excelente terapêutica, inclusive hoje é a que tem melhor resultado na perda de peso, tá? Lembrando que medicina não é uma ciência de exatas. Tem paciente que não tolera, que tem náusea, vômito, e tem paciente que é maravilhado com a medicação. Por isso que, como a mesma dieta não dá certo para todo mundo, a mesma medicação também não, senão a gente teria só ela como eficaz. Bruna, aqui. O que eu acho dos alimentos sem glúten? É o futuro? Não, não é o futuro. Alimentos, quem tem problema com glúten são pacientes com uma doença celíaca, tá? Que é um paciente que não pode ter o glúten, aumenta a incidência de doença, ele tem uma alteração do trofismo do seu intestino, não absorve quase nada. Esse paciente tem que tirar o glúten, tá? É obrigatório, inclusive aumenta a incidência de câncer de intestino se ele comer o glúten. Mas doutor, mas esse negócio de moda de tirar o glúten, o que acontece é que existe um novo capítulo do livro que as pessoas não sabiam, nós médicos também não, que passou-se a estudar, que é a sensibilidade ao glúten. Então tem pacientes que com o glúten, eles não têm a doença celíaca, que é uma doença genética, mas eles têm o quê? Uma alteração funcional. Então eles estufam, tem sintomas, descrito já sintomas também como diarreia, dor de cabeça, dores articulares. Então estão se estudando, é um capítulo mais recente, que tem pacientes que são sensíveis. Então a minha sugestão evita no dia a dia, mas se você não tem doença celíaca, pode comer. Doutor, mas eu comi uma pizza e tem glúten, tem problema? Não tem, se você não tem doença celíaca, você pode comer essa pizza. Doutor, mas eu vou comer pizza todo dia? Não, não vai comer pizza todo dia, entendeu? Então, é saber usar. É futuro? Não, não é o futuro. Eu acho que os alimentos, para quem tem doença celíaca, é o futuro. Para eles foi muito bom, que agora como tem muitas opções, a pessoa do celíaco hoje não sofre. Imagina o celíaco há 15 anos atrás, 10 anos atrás, que ele tinha que comprar lá numa loja, num país tal, para trazer porque não tinha aqui. Então melhorou muito a vida deles, mas não é uma realidade para todos, tá? Opa, tô tentando. Vamos ver. Tem problema usar suplementos quando não conseguimos ter uma alimentação baseada diariamente? Olha lá, pergunta excelente. Isso é suplemento. Suplemento é você dar algo que a gente não conseguiu comer no alimento. É suplementar.
Então, doutor, mas a minha mãe não quer, eu tenho 15 anos, minha mãe morre de medo de eu tomar aquelas bombas lá, aqueles whey protein, aquelas coisas muito perigosas. Então, isso são suplementos alimentares. De perigoso não tem nada, tá? O suplemento alimentar, ele veio para eu ter o alimento, o nutriente, lembra? Proteína, carboidrato, gorduras. Os suplementos é a mesma coisa. Quando é whey protein, é um suplemento de proteína. Então, eles são o quê? É uma forma de eu dar o alimento que não pelo alimento. Então, quando a gente fala de uma paciente tomando whey, o whey é super seguro. O whey a gente usa em paciente idoso, na UTI, a gente usa numa criança. O NAN tem whey protein. Então, assim, o leite daquela criança em pó, ele tem whey protein. Então, o whey é nada mais do que a forma de a gente entregar uma proteína muito boa, com alto valor biológico, do que não comendo uma carne, um bife, um frango, um ovo. Então, o suplemento, ele é super adequado quando você tem uma necessidade dele. Ah, doutor, mas eu como muito bem, eu moro em casa e almoço todo dia, janto em casa, eu preciso tomar suplemento? Não. Mas, doutor, eu estou fazendo exercício de alta intensidade e dura 3, 4 horas, e aí de um treino já emendo no outro. E aí, o suplemento é para isso. Quando você não consegue, ou às vezes você vai comer durante uma corrida de 30 quilômetros, como é que você vai pegar e vai comer? Quando você está correndo, a frequência cardíaca aumenta. Então, o sistema digestório, ou seja, a circulação do estômago, ela diminui, a digestão fica mais lenta. Então, você usar um alimento, um suplemento que já é pré-digerido, ou seja, já é quebradinho numa forma, um peptídeo, por exemplo, ou em aminoácido, absorve mais fácil. Então, você consegue usar. É para isso que serve o suplemento, entendeu? Mas, doutor, nossa, eu não consigo. Olha, o senhor mandou eu comer proteína, eu não consigo. Eu como só um pedacinho de frango assim, e o senhor falou que está faltando. Eu posso usar o suplemento? Pode. Excelente ideia. Então, o suplemento ele veio para ajudar a equilibrar o total das minhas 24 horas com todos os nutrientes que eu preciso. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui. A parte gastrointestinal é a melhor imunidade para combater e passar o melhor para o Covid? Olha, quando eu falei no outro encontro, falei sobre imunidade e Covid. Vou ser breve aqui com Covid. A imunidade, nada que eu faça vai impedir que eu pegue o vírus, tá? Assim, é só lavar a mão, distanciamento social, evitar ter contato com ele. Mas eu estando com a minha imunidade em dia, é melhor a minha imunidade. Assim, estando com a imunidade em dia, melhora a minha resposta durante uma infecção, tá? Desculpe. Então, por exemplo, vitamina D baixa, se eu tomar vitamina D, melhora a minha imunidade? Melhora. Minha vitamina D é normal, se tomar vitamina D vai impedir de eu pegar o vírus? Não, não vai. Então, o intestino é a mesma coisa. Você estando com uma alimentação saudável, você tem a seleção de bactérias intestinais melhores. Então, existe, inclusive, na recomendação da Associação Brasileira de Nutrologia da ABRAM, ele fala que o probiótico, sim, tem uma função no auxílio da imunidade, inclusive para o tratamento aí da Covid. Não da Covid, mas da gripe, da influenza, do H1N1, ou seja, de um sistema imunológico melhorado com o uso de probiótico, tá? Mas ele não vai impedir de você ter contato com o vírus e não vai impedir de você ter. Mas você estando em dia a sua imunidade, a sua resposta imune é melhor, ou seja, a sua resposta ao combate ao vírus ela é melhor. O que é indicado comer para quebrar o jejum? Então, quando você... Depende da estratégia que você vai fazer, tá? Por exemplo, doutor, eu estou em jejum de 18 horas, que eu posso fazer porque meu médico que está me seguindo me recomendou. Eu tenho um músculo bom, por isso estou fazendo jejum. Não sou uma magrinha que quer perder mais barriguinha. E tem músculo bom, tá? Aí o que eu faço logo depois, assim, quebrar o jejum? Depende. Se você fez um jejum, passou a noite toda de 18 horas e você vai treinar de manhã, faz um bom café da manhã e vai treinar. Mas, doutor, eu não consigo treinar com o estômago cheio no café da manhã. Eu posso fazer um suplemento e treinar sim. Aí o que a gente vai fazer? A gente usa nesse suplemento, a gente pode usar um carboidrato de baixo índice glicêmico, que consiga manter uma glicemia sua boa para você fazer um exercício de mais de 1 hora, se você for fazer um treino de mais de 1 hora. A gente pode adicionar também um whey protein com carboidrato antes do treino, sim, antes do treino. O pessoal acha que a proteína é só depois, 1 hora antes, até 2 horas depois, e na hora de dormir a proteína mostrou muita eficácia no ganho de massa muscular, na preservação, isso, sempre pensando nas 24 horas também. São janelas de oportunidade. Então, você pode usar um carboidrato junto com uma proteína para quebrar o jejum, se for treinado, mas eu não vou treinar. O que eu posso fazer? Faz uma refeição. Se for na hora do almoço, faz um almoço bem equilibrado, bem elaborado,
com todos os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Doutor, mas eu tenho testado lá, fui no meu médico, fiz várias dietas já, e quando eu como muito carboidrato, realmente eu engordo, mas assim, muito que minha mulher come igual e ela emagrece, assim, ela não engorda. E para mim, quando eu boto o carboidrato, eu me sinto estufado. Então esse paciente, ele faz uma alimentação mais adequada para ele, o que ele responde melhor. Se é mais gordura, então coloca lá castanhas, amêndoas, nozes, abacate, aumenta o uso também do azeite, né? Vamos lá, vamos ver outra pergunta. Respondendo rapidamente, Celso, como definir se a sua sinusite decorreu da alergia da proteína do leite? Isso é um assunto não muito bem esclarecido, tá? Muitas vezes as pessoas acham, tem pessoas que definem que não tem uma relação e tem pessoas que mostram que tiraram e melhoraram. Como você definir? Tira o leite. Tirou o leite, você melhorou a sinusite e depois você volta o leite, piorou a sinusite, você pode ter uma relação sim. Então é fácil. Não tem como saber, não tem um exame para saber isso, tá? O leite causa inflamação? Leite causa inflamação? Então, o que a gente sabe que tem umas proteínas, por exemplo, a caseína que tem no leite, ela é uma proteína mais inflamatória, tá? Então, ela pode fazer a barreira intestinal uma inflamação das células, onde as junções intracelulares acabam sendo mais espaçadas e acaba diminuindo a barreira mecânica para algumas macroproteínas e pode desencadear alguma inflamação intestinal. Isso é para todo mundo? Tem pessoas com mais e menos. Lembrando que a alergia à proteína do leite não tem nada a ver com a lactose, são coisas diferentes. Quem tem uma intolerância à lactose tem que evitar mesmo ter a lactose na sua alimentação. Agora, a proteína do leite todo dia, lembra que a gente falou que é eventual, não tem problema, mas vou tomar leite todo dia e aquilo está me estufando, está me fazendo mal, ou que nem o caso que perguntou agora da sinusite, eu tirei o leite, melhorei, meu intestino não está mais estufando, estou me sentindo melhor. Então, assim, nada melhor do que uma prova terapêutica. Você coloca e vê o que acontece, tira e vê o que acontece. Melhorou, voltou e piorou? Olha, esse é um alimento que não está fazendo bem para mim. Isso pode acontecer com qualquer alimento. Então, não adianta fazer aqueles testes lá de intolerância alimentar que eles avaliam IgG, eles avaliam imunoglobulina. Então, é besteira você fazer um teste de intolerância alimentar que muitas vezes vem lá, quase todo mundo tem alergia a castanha e ovo, e sendo que, na verdade, a minoria que tem algum problema desse, tá? O que você acha de kefir e como é? Olha, o kefir é uma forma de você colocar, melhorar um pouco o seu intestino, tá? O que eu acho? Eu, como especialista, eu acho que eu posso fazer mais por você. Agora sim, mas doutor, eu moro no interior, a gente tem mais dificuldade, eu faço o meu próprio kefir. Posso fazer? Pode fazer. Mas doutor, eu fui te procurar porque eu tenho alguns problemas intestinais. Aí o que nós da medicina podemos fazer para vocês? Hoje a gente consegue fazer até um teste genético das suas fezes, tá? Porque a gente pega as suas fezes, uma amostra, manda para um laboratório, esse laboratório vai estudar todas as bactérias intestinais geneticamente que você tem ali, cepas de bactérias que você tem, e eu consigo quantificar se você tem mais bactérias ruins, mais bactérias boas. Desta forma, eu consigo olha, de vez eu te dar o kefir, que eu não sei exatamente quanto de cada coisa tem, eu vou selecionar a bactéria que está faltando para você. Então eu vou prescrever um probiótico específico para tratar o seu intestino, o intestino do João. Doutor, mas eu comprei nos Estados Unidos um probiótico? Sim, tem umas cepas de forma geral boas que as pessoas fazem de grande escala, mas e o intestino do João precisa daquilo? Então para o João eu vou fazer o probiótico que o João precisa. Vou fazer o probiótico que é adequado para você para corrigir a sua flora intestinal. E melhor do que isso, viu, João? Que eu estou falando para o João, qual que é o dele. É você comer adequadamente para que o ambiente do seu intestino seja favorável para o crescimento da melhor bactéria. Então, tomar só probiótico adianta? Não. Se você tomar o melhor probiótico, vai no melhor médico, pede o melhor exame, faz o melhor probiótico e continua comendo errado, por que o seu intestino estava ruim? Porque algo está errado. Então a gente precisa o quê? Adequar a sua alimentação para que cresça as melhores bactérias devido a uma boa alimentação. Tá?
Vamos ver aqui. Não atendo em Goiânia. Tomar vinho engorda. Meu metabolismo é lento e tem fibromialgia. Me dê umas dicas. Olha, vinho engorda? Vamos lá. Lembra que eu falei que não tem nada que engorda e nada que emagrece? Mas tem alguns alimentos que são mais calóricos e outros menos. Para vocês terem uma ideia, matemática, né? Quando a gente fala em vinho, para mim eu estou falando em álcool. Quando fala em chocolate, para mim estou falando em açúcar. 1 grama de açúcar tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7. Então vinho engorda? É mais fácil de engordar com vinho do que com chocolate, tá? Então vinho engorda. Doutor, mas eu tomo vinho com meu marido toda sexta-feira à noite e eu tomo uma taça, tem problema? Não, não tem. Doutor, eu tomo todo dia uma taça de vinho, porque eu vi uma vez, eu acho que um médico na televisão falando que o vinho melhora a saúde e longevidade. É mentira, tá? O álcool, todo dia, uma taça de vinho são 14 gramas de álcool. O que a gente sabe, que não tem dúvida, é que aumenta em câncer de mama e câncer de intestino. Então o álcool é cancerígeno, é bem sabido disso. O eventual não tem nenhum trabalho linkando o uso esporádico de álcool com câncer, mas o uso diário de álcool tem relação com câncer de boca, esôfago, laringe, traqueia, intestino e mama, tá? Então fica a dica. Quer beber? Beba sabendo como beber. Doutor, você é contra o álcool? Não, não sou contra o álcool, mas se você beber todo dia, você vai ter um grande problema de gordura no fígado, um problema de obesidade. Ah, doutor, mas eu sou magro. Lembra aquele cara que não engorda e bebe todo dia? Esse é um grande problema. Esse cara vai ter cirrose, esse cara vai ter diabetes tipo 2, esse cara vai entupir o coração. Então, cuidado, gente. Estão perguntando aqui, a minha especialidade, Silvia, eu sou médico nutrólogo e médico do esporte, tá? E também eu sou anestesista. Eu tenho 3 especialidades médicas. Até isso é uma dica que eu vou dar para vocês, pessoal. Quando você for no médico, sempre se informe quem você está indo, tá? Porque muitas vezes a gente vê na televisão, na internet, e é perigoso. Então, assim, antes de você ir, entra no conselho, no CREMESP, você digita o nome daquele médico que você conseguiu nele naquela reportagem, naquele Instagram, e coloca lá o nome dele no CREMESP, lá tem o nome ou CRM, você coloca o nome completo ali. Ele mostra, tem a minha foto, tem a foto do médico e mostra as especialidades dele registradas. Porque muitas vezes os médicos falam que são algo, muitos dermatologistas que nem são dermatologistas, nutrólogos que não são nutrólogos, que a maioria não é, porque para ser nutrólogo você tem que ter um título de especialista. Então essa é a situação. Parma também embutido, tá? Aumenta câncer de intestino também. Então eu vou só terminar aqui, olha, porque eu tenho 5 minutinhos para falar e não deu tempo para falar de sono, tá? Sono, tá? Vou falar em 5 minutinhos porque eu tenho que encerrar aqui, porque senão a gente perde a gente não salva aqui a live. Sono, o que é o sono? O sono a gente divide ele basicamente em sono não REM e sono REM, tá? O sono REM é aquele que você mexe os olhinhos e você sonha, tá? Que o sonho ele é dividido, mais ou menos, o sono é dividido em etapas, que é N1, N2, N3, antigamente N4 que juntou com N3, e o sono REM, que é aquele que é o que você aprofunda bastante, mexe os olhos e você tem uma onda cerebral diferente e que você até pode confundir um pouquinho com a vigília. A vigília é o estado que você está acordado. Então, quando a gente fala em sono, às vezes as pessoas acordam cansadas ou têm dificuldade de pegar no sono, a gente tem que fazer uma adequação, ver se aquela pessoa está no peso adequado, se ela está se alimentando bem, se ela não está fazendo algo que piore esse sono. Por exemplo, exercício físico. Exercício físico depois do jantar às vezes atrapalha o sono daquela pessoa. Então existem estratégias, como tem as estratégias alimentares, tem estratégias para melhorar o sono. Então, por exemplo, tem até fitoterápicos, alguns chás como de passiflora, valeriana, que melhora também esse sono. Doutor, melatonina também ajuda o sono? Melatonina também ajuda o sono. O que as pessoas confundem, que elas usam melatonina muitas vezes como achando que a melatonina vai resolver a vida dela. A melatonina não faz você dormir, a melatonina melhora a profundidade do seu sono. Muitas pessoas às vezes tomam melatonina e realmente induz o sono, mas não é um bom indutor de sono. Ele tem vários benefícios, antioxidante, tem vários benefícios celulares, acho que é válido usar como uma indicação, mas cuidado porque às vezes a pessoa começa a tomar e fala, não, para mim não resolveu não me deu sono não, e para. Não é esse o objetivo da melatonina, tá? Então quando a gente fala no sono, aquela fase 1 dura 2 a 3 minutinhos, que você começa a entrar no sono facilmente despertável. Fase 2 você dura 15 minutinhos, você está um pouquinho mais profundo, mas se ainda chamar você responde.
E o N3, N4, que é uma fase mais profunda, que é aquela que é difícil acordar. Né? Nossa, meio que até você pode ouvir alguma coisa e você não levanta. E aí depois você tem ainda, e ele fica saindo, tá? Ele fica circulando essa fase, geralmente dura um ciclo 90 minutos de sono a 120 minutos, e você tem por dia de 4 a 5 ciclos de sono, durante uma dormida de 7, 8 horas. Então, ser cuidado, porque a gente conseguir aprofundar esse sono e chegar naquele sono que é importante, porque o sono N1, N2, N3 é o sono que você aprofunda e é onde aumenta o anabolismo. Ele é anticatabólico, é onde aumenta a produção de hormônio. Então, gente, quais são os pilares de uma vida saudável, de uma longevidade, de um bem-estar? Alimentação adequada, exercício físico e sono. Né? Então, olha só, e gerenciamento de estresse. São 4 pilares. Então, o sono ele é importante para ganhar músculo. Mas como assim, doutor? Eu treino com o melhor personal, tomo os melhores suplementos e dorme mal. Você tá andando com a âncora, entendeu? Então você está indo ao contrário, tem alguém te puxando ao contrário. Então é preciso melhorar o sono. Como melhorar o sono? Primeiro, controle de peso, tá? Quem é acima do peso são pacientes os roncadores, eles fazem apneia, piora o sono, ou seja, não aprofundou o sono, não aumenta a produção hormonal, diminui a testosterona, diminui libido, diminui a sensação, acorda cansado, fica bocejando durante o dia. Mas, doutor, eu durmo 8 horas e continuo cansado. Então, esse paciente que acha que está dormindo bem, recomendação, faz uma polissonografia noturna e avalia se você está, durante o seu sono, nas fases adequadas do sono. Desta forma, eu consigo ver se o seu sono é bom. Doutor, existem remédios para sono? Existem. Mas será que antes da gente tomar o remédio, a gente pode fazer as medidas comportamentais? Então, evitar fazer o exercício à noite. Geneticamente, tem pacientes que o café altera bastante, são sensíveis ao café, piora o sono. Será que esse cara não é o cara de tomar o café até as 3 da tarde, 4 horas no máximo? Então, a gente tem que estudar você entender de uma forma melhor para conseguir, dessa forma, a gente adequar um plano para conseguir... Um plano para a gente conseguir preparar você para dormir melhor. Doutor, fiz tudo que o senhor mandou, tirei o café, não estou fazendo aquela dormidinha que eu fazia no meio da tarde, mesmo assim meu sono à noite piorou. Existem remédios? Existem remédios. Existem remédios que podem te ajudar, existem remédios hipnóticos que ele induz ao sono, existem remédios que ele aumenta a duração desse sono. Mas, doutor, eu sempre dormi bem, só que nesse momento da Covid eu estou preocupado, minha empresa tem lá não sei quantos funcionários, está fechada. Ou, doutor, eu trabalho numa empresa e a empresa está fechada e eu sou funcionário para você que me manda embora e meu sono piorou. Gerenciamento de estresse. Talvez um psicólogo aí vai ajudar muito mais que qualquer remédio, melhor que qualquer médico. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência que o sono é uma coisa muito complexa e desta forma a gente conseguir eficaz, tirar o que a gente consegue facilmente com o gerenciamento do estresse. Não é fácil gerenciar estresse, mas com medidas comportamentais, tentar relaxar, fazer yoga, passar no psicólogo. Depois, mesmo assim não resolveu, será que a gente consegue associar um remédio, esse remédio me ajudar, esse remédio vai fazer mal, eu posso parar depois? Então existem estratégias individuais para melhorar esse sono. O que não dá muitas vezes falar assim, doutor, eu não tomo remédio nenhum, não vou em médico nenhum porque eu sou contra isso e meu sono é ruim. Pronto, isso é pior que o remédio, tá? Muita gente às vezes tem medo de remédio, mas é muito pior uma noite mal dormida, o que está fazendo para o seu organismo, do que às vezes um remédio que esse paciente tem medo. Então, pessoal, fui um pouco muito rápido no sono. Semana que vem a gente tem outra live, eu acho que são às 10 da manhã. E aí, na semana que vem, aí eu consigo, talvez eu abordo, se vocês quiserem, as perguntas sobre sono. E também a gente pode falar, na semana que vem, talvez a gente fale um pouco mais de exercício físico, como fazer exercício físico, o tipo de exercício físico para cada tipo de pessoa, porque qual é o melhor exercício físico? Né? Pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte é fazer uma união do aeróbico e da musculação. Mas e para Joana, que não tem nada de músculo e ela não gosta de musculação, será que essa é a melhor recomendação? O que é eficaz para Joana ganhar músculo? Entendeu? Como a gente faz isso? E adianta eu ir construir músculo e sendo que não tem os nutrientes para construir esse músculo? Então a resposta é um pouco mais complexa, eu vou tentar simplificar isso de uma forma
E se vocês quiserem mandar perguntas para mim, você pode mandar no Instagram da clínica, que é @Instituto Rauen, Rauen com R, R-A-U-E-N, @Instituto Rauen, que aí você entrando lá, manda as perguntas e daí depois eu vou respondendo, porque eu tenho que encerrar a live aqui. Foi um prazer estar com vocês aí no feriado de manhã. Gostei de ver muitas pessoas participando, acordada. Desculpa não ter respondido todo mundo, mas quem eu não respondi me manda aqui no Instituto Rauen, que eu respondo e eu tento responder todo mundo, tá bom? Pessoal, agradeço por ter participado comigo hoje. Um beijo para todos. Semana que vem estamos juntos e vamos ver se semana que vem a gente fala mais sobre exercício físico e como adequar para vocês, tá bom? Um beijo para todos. Tchau.